Então, você já leu o livro de Daniel? Olha, começa logo, viu? Sabe por quê? Porque a gente vai ter que ler Esdras e Neemias também. Já pensou? Então começa logo e já pega na sequência Esdras e Neemias, tá? Muito bem, hoje nós vamos estudar as 70 semanas. Nós vamos ver o que está escrito em Daniel, capítulo 9. Preparado? Ele fala de uma profecia extraordinária. 70 semanas específicas, detalhadas. É uma profecia maravilhosa, considerada uma das mais precisas na Escritura. Você não quer pausar um pouquinho o vídeo e dar uma lida em Daniel 9? Convido você, faça isso se ainda não fez. Nós temos uma parte que é a oração de Daniel e a outra parte então que é a revelação do anjo Gabriel. Qual é a importância dessas 70 semanas? Primeiro, que ela reforça o método literal de interpretação das escrituras. Isso quer dizer o quê? Que nós podemos interpretar literalmente aquilo que foi escrito. Vai acontecer tal qual a descrição no texto. A outra importância é que mostra assim que a escritura, por ela ser tão precisa, ela é verdadeira. Então tudo aquilo que já aconteceu nos aponta para um futuro de acontecimentos com o mesmo nível de precisão. E assim, as 70 semanas nos dá uma cronologia da história, das profecias bíblicas. Ela é como se fosse a coluna vertebral onde outros acontecimentos de outros textos podem ser inseridos. Ela abre a nossa visão para a história, para como Deus pensou, como Ele colocou a história para nós. Então nós vamos ter outros textos nos quais nós podemos nos basear nessa estrutura das 70 semanas. Bem, vamos lá. Daniel estava lendo o profeta Jeremias e está escrito no capítulo 25, versículo 11, que ele entendeu pelos livros que as assolações de Jerusalém deveriam durar 70 anos. O que Daniel percebeu? Que esse tempo estava chegando no fim. Ele já estava idoso, aí então ele se voltou para Deus, Senhor Deus, para o buscar com oração e súplicas, com jejum e pano de saco e cinza. Esse era um costume judeu para demonstrar humilhação, para demonstrar arrependimento. O judeu ele sempre foi muito teatral assim, né? Muito forte nas expressões. Então imagina, já um senhor idoso vestido de pano de saco, botando cinza sobre a sua cabeça, sobre si e buscando a Deus em oração. A gente geralmente vê desenhos, né, de Daniel assim normal, mas aqui está falando que ele foi buscar em oração e súplica vestido dessa maneira. Daniel sabia que o povo judeu estava na Babilônia por desobediência à lei. Foi uma consequência anunciada, né? Deus falou, olha, se vocês me obedecerem, tem bênção. Se vocês desobedecerem, tem maldição. Eu vou expulsar vocês da terra, porque a terra é uma promessa. Então, convido você a ler a oração de uma forma completa, desde o início do capítulo 9, e você vai aprender com Daniel a fazer uma oração de arrependimento, de confissão de pecados, e que ele apela para a misericórdia de Deus. É muito interessante, ele diz, olha, por amor do Senhor, né, eu quero pedir orientação. Vamos ler então o pedido de Daniel, que você pode ver aí no slide. Agora, pois, ó Deus nosso, ouve a oração do teu servo e as súplicas, e sobre o teu santuário assolado faze resplandecer o rosto, por amor do Senhor. Daniel 9, 17. Então vem o anjo Gabriel, vem esse mensageiro de Deus para falar para Daniel. E é interessante
que Gabriel, ele é o mensageiro de Deus para as questões relacionadas ao Messias. Ele falou apenas, que a gente tem relato na Bíblia, apenas com Daniel e com Maria. Olha a importância do pronunciamento dele. Ele instruiu e falou comigo: Daniel, vim agora para te dar sabedoria e entendimento, és muito amado. Então presta atenção. Aí ele começa a falar no versículo 24 sobre as 70 semanas. Especificamente, ele diz assim: 70 semanas estão determinadas sobre o teu povo e sobre a tua santa cidade. Aqui eu até sublinho, porque qual era o povo de Daniel? Qual era a santa cidade? É muito importante a gente ter clareza sobre isso. As 70 semanas, das quais ele vai continuar falando aqui, se destinam ao povo judeu e a Jerusalém. O que ele diz que, em relação às 70 semanas? Que ao final delas, né, 70 semanas estão determinadas para que esses 6 resultados aconteçam: para fazer cessar a transgressão, para dar fim aos pecados, para expiar a iniquidade, para trazer a justiça eterna, para selar a visão e a profecia e para ungir o Santo dos Santos. Se nós pensarmos bem, todas essas bênçãos, todos esses resultados se referem ao ministério de Jesus, se referem à manifestação do Messias. E quando as 70 semanas terminarem, Israel, o povo judeu e Jerusalém terão recebido essas 6 bênçãos, esses 6 resultados desse trabalhar de Deus na vida do seu povo. Bem, então eu quero convidar vocês para a gente entender esse tempo. O termo semana, ele se referindo a um período de 7 anos, era comum entre os judeus. Tal termo vem da ordem de Deus em Levítico 25, de 1 a 7, quando ele fala sobre o cultivo do campo. Ele disse que o campo deveria ser cultivado por 6 anos e no 7º deveria descansar. Eles não deveriam mexer na terra ou plantar. Então isso era uma orientação para a terra. Como nós estamos vendo, as 70 semanas é uma orientação para o povo e para a terra. Então não seria estranho deles interpretarem esse período como semanas de anos. Você pode ver no texto lá, sugiro ler o texto todo de Levítico, que fala assim, no versículo 2, a terra guardará um sábado ao Senhor, porém no 7º ano haverá sábado de descanso solene para a terra. E ele, no mesmo texto, relata o ano do jubileu, que contará 7 semanas de anos, 7 vezes 7 anos, de maneira que os dias das 7 semanas de anos te serão 49 anos. Então, quando Daniel fala em 7 semanas, não ia ser difícil para o judeu compreender que esse conceito pode ser em período anual, porque ele está falando sobre a terra, sobre a santa cidade. E assim, o que acontece? Quando a gente olha para trás, nós temos a vantagem de já termos vivenciado já muitas profecias, o Messias já veio, então a gente consegue situar, a gente sabe que pelo menos 69 semanas já se passaram. E a gente tem certeza da aplicação deste conceito de semanas de anos. Você está vendo aí uma imagem que eu tirei da Bíblia Strong, tem uma Bíblia Olivet Tree. Gente, não estou ganhando nada para fazer propaganda dessa Bíblia, mas ela é ótima para quem gosta de estudar a Bíblia, porque você pode clicar em cima da palavra e aparece o dicionário de Strong. Ele foi um teólogo que fez estudos, colocou números para cada palavra e é muito usado na teologia para compreensão dos termos utilizados. Ele tem muitos termos catalogados
nessa Bíblia dele. Então, você utilizando esse material amplia a forma como você pode estudar a palavra. Vamos dar uma olhada então nesse quadro, como que essas semanas de ano são apresentadas. E esse texto, ele está no capítulo 9 de Daniel, dos versículos 24 a 27. Então você pode ver aí a primeira coluna, é um grupo de 7 semanas, 49 anos, e está descrito em Daniel 9, 25. As outras 62 semanas, compostas por 434 anos, elas também estão em Daniel 9, 25. Então eu vou fazer a leitura do versículo conforme as setas aí da tela. Desde a saída da ordem para restaurar e edificar Jerusalém até ao ungido, ao príncipe, haverá 7 semanas e 62 semanas. As praças e as circunvalações se reedificarão em tempos angustiosos. E depois das 62 semanas, já no versículo 26, quer dizer, que fala que depois dessas 62, então na verdade no final das 69, porque eu preciso considerar as 7 semanas anteriores. Vamos lá. E depois de 62 semanas será morto o ungido e já não estará. E o povo de um príncipe que há de vir destruirá a cidade e o santuário, e o seu fim será num dilúvio. E até ao fim haverá guerra, desolações são determinadas. No versículo 27, dá a indicação da última semana de anos. Ele fará firme aliança com muitos por 1 semana. Na metade da semana fará cessar o sacrifício e a oferta de manjares. Sobre a asa das abominações virá o assolador, até que a destruição que está determinada se derrame sobre ele. Esse que fará firme aliança se relaciona ao príncipe que há de vir, explicitado no versículo anterior. A questão agora que diverge, que tem diversos pontos de vista, dependendo do estudioso das escrituras, é o ponto de partida dessas 69 semanas. A questão está ligada à dificuldade de calendário que eu já comentei, mas nós podemos ter algumas soluções, nós podemos ter alguns indicativos. Então, assim, eu não quero propor como a solução última, eu vou utilizar material já estudado, vou dar a referência do autor, mas existem outras possibilidades. Essa que eu vou comentar com vocês é que foi mais coerente para mim. Então, em Daniel 9:25 diz: sabe e entende, desde a saída da ordem para restaurar e para edificar Jerusalém, aí no final ela será reedificada com praças e ruas em tempos difíceis. Nós temos alguns decretos a respeito da reconstrução do templo. E nesse sentido eu convido vocês a darem uma lida nos livros de Esdras e Neemias, pois lá nós vamos encontrar o relato desses momentos. Então nós temos o primeiro decreto de Ciro. Para alguns autores é 536, para outros é 538. E o texto está em 2 Crônicas 36, 22 a 23 e Esdras capítulo 1, versículos 1 a 3. Na sequência desse decreto de Ciro, a gente vê um tempo bem difícil, porque aqui muita intriga política, gente. Parece até que nós estamos lendo os noticiários de hoje. Esdras 4 fala que houve uma parada nessa reconstrução, mas é porque na verdade eles estavam mexendo nos muros
e nas casas e não no templo, porque eles tinham permissão para reconstruir o templo e eles foram denunciados por questões políticas. Imagina esse povo intrigueiro que sempre dá problema, ter de novo seus muros e as suas cidades protegidas. Então, enfim, dá uma olhadinha lá. E aí houve um decreto de Dario I em 520, em Esdras 6, 3 a 8, reforçando essa questão de voltar à construção do templo. E nós temos um decreto de Artaxerxes em 457 a.C., está descrito em Esdras 7, de 7 a 26, que fala para retomar o culto em si, o serviço do culto. Então a gente pode ver que nesses 3 decretos aqui é uma orientação específica para o templo. E nós temos um decreto que fala da reconstrução de Jerusalém. Foi o decreto de Artaxerxes em 445 a.C., alguns falam em 444. Meu entendimento é que aqui é o decreto que se refere ao início das 70 semanas, exatamente porque fala da questão de restaurar e edificar Jerusalém. Não está falando aqui sobre edificar o templo, ok? Então, no meu entendimento, a gente tem o decreto de Ciro, onde acontece o fim do cativeiro, e nós temos esse último decreto de Artaxerxes para a reconstrução dos muros e das casas e da cidade em si, de Jerusalém. Não sei se vocês já ouviram falar do Sir Robert Anderson. Ele escreveu um livro em 1845 sobre o príncipe que há de vir. Você consegue achar esse material na internet. Ele era irlandês e acabou indo para Londres. Ele foi o segundo comissário assistente de polícia metropolitana em Londres. Ajudou a desvendar uma série de mistérios de assassinatos lá. Foi oficial da inteligência, teólogo e escritor. Ele se encantou com o livro de Daniel, defendeu a autenticidade dele, fez diversos estudos. É muito interessante esse material dele. E naquele tempo, assim, foi um tempo de muitas críticas ao livro de Daniel. E veja bem, foi em 1895. Foi antes de qualquer situação específica relacionada a Israel. Só estava acontecendo o movimento sionista, então não existia o Estado de Israel naquele tempo. E ele falou do príncipe que há de vir. Pode ser que em dias por vir, quando o grande retorno ao lar em Judá, restaurará em Jerusalém os legítimos proprietários de seu solo. Olha o comentário que ele fez no material, porque Israel ainda não existia, o povo ainda não estava lá como temos hoje. Depois da restauração dos judeus, o aspecto político mais proeminente do futuro, de acordo com as escrituras, é a divisão do Império Romano em 10 reinos. Tem a ver com aquela estátua que a gente estudou, né, deu uma olhadinha lá do sonho de Nabucodonosor. Então, no livro dele, O Príncipe que Há de Vir, ele propôs um cálculo. E o cálculo é o seguinte: 69 semanas vezes 7, considerando o ano de 360 dias. Isso dá 173.880 dias. Ele considerou a data de 14 de março de 445. Somando esses dias, dá 6 de abril de 32 depois de Cristo. Existe uma outra data, como eu falei, a diferença de um ano, alguma coisa de dias, dá no ano de 30 de março de 33 depois de Cristo. A gente pode perceber no texto de Neemias 2, versículo 1, que diz assim, olha, no mês de Nisan, no ano 20º do rei Artaxerxes. Por isso que a gente pode localizar com muita precisão essa data. Nisan, primeiro mês do ano judaico. E o mês sempre começa com o primeiro dia da lua nova.
Por que isso? Porque a lua nova, o primeiro dia dela, ela simplesmente some no céu. Então não precisava nenhum sábio para interpretar, né, os astros, para saber o mês ou a data, enfim. Qualquer pessoa poderia ter ideia, convicção do início do mês a partir da lua nova, porque já no segundo dia já aparece um risquinho da lua. E esse mês é interessante, ele é chamado mês da redenção, onde aconteceu o êxodo, e é o mês da Páscoa. Enfim, e Cristo entrou em Jerusalém sobre o jumentinho em 6 de abril de 32 depois de Cristo. Essa entrada foi a entrada triunfal. Foi essa conta que ele conseguiu chegar neste resultado. Então, quando as pessoas proclamaram Jesus como rei, nessa entrada sobre o jumentinho. Instigante, não? Aí vem a pergunta que não quer calar. Será que a última semana já se cumpriu? Vocês viram o que ela fez? Deixou a pergunta no ar. Como é que eu vou me aguentar até o próximo capítulo? Oh,